Sabe aquela sensação de estar remando contra a maré na hora de educar? Bom, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar num assunto que, convenhamos, tira o sono de muita gente. Como criar e guiar nossos filhos num mundo tão cheio de distrações e influências. Se falta de direção no meio da correria do dia a dia é um problema conhecido, esse material foi desenhado exatamente para clarear as coisas e servir como um mapa para a parentalidade moderna. E a gente já começa com aquela pergunta que serve como um belo de um despertador. Quem é que realmente discipula nossos filhos? Pensa bem. No mundo ultraconectado, com telas e estímulos para todo lado, quem está, de fato, moldando as mentes da próxima geração? Porque, olha, se a gente não fizer isso com intenção dentro de casa, com certeza alguém vai fazer lá fora. E o que é mais impressionante nesse slide são os números. As estimativas mostram que só uns 15% das famílias têm um plano intencional de discipulado. Pois é, apenas 15%. Isso significa que impressionantes 85% acabam deixando a formação de valores no piloto automático ou, infelizmente, se ausentam desse papel. E o que acontece com essa fatia gigantesca que fica sem direção? É exatamente isso que vamos destrinchar. Nosso roteiro passa por 6 pontos-chave. O desafio da influência externa, seguido pelo papel de mediador familiar. Depois a gente vê a rotina de discipulado intencional, a força do exemplo pessoal, passa pela escuta ativa na adolescência e fecha com identidade, propósito e produtividade. Vamos lá? Indo direto ao nosso primeiro passo, o desafio da influência externa. 12 horas. Vale a pena parar um segundo para digerir esse número. Tem crianças e adolescentes que chegam a passar 12 horas por dia na escola, em cursos ou mergulhados na internet. É quase o dia todo acordado. Nesse tempo todo, eles viram verdadeiras esponjas, super suscetíveis a tudo que acontece no mundo lá fora. E aí, que tá o grande risco. Sem uma orientação contínua e forte em casa, a gente cria um vácuo. E a internet, os colegas, as tendências de comportamento, eles não perdem tempo e preenchem esse espaço vazio rapidinho, discipulando a próxima geração no nosso lugar. O que nos leva ao segundo ponto. Qual é o papel da família no meio desse turbilhão? A gente precisa atuar como um mediador. É literalmente um cabo de guerra. De um lado, aquela enxurrada de dilemas digitais, confusões de identidade e visões de mundo acadêmicas que não param de chegar. Do outro lado, os princípios sólidos que a gente tenta construir em casa. A nossa função não é criar uma redoma de vidro, sabe? Mas sim sentar junto e ser aquele filtro seguro, avaliando essas influências com base nos valores da família. No fim das contas, a família precisa voltar a ser aquele porto seguro. É o nosso primeiro ambiente social, a nossa base de apoio emocional. E um erro super comum hoje em dia é achar que a escola ou a igreja vão dar conta de toda a formação moral sozinhas. Elas ajudam, claro, mas a função de proteger, prover e promover, essa é nossa e não dá para terceirizar. Tudo muito bonito na teoria, certo? Mas como a gente faz isso na prática? Vamos ao terceiro ponto: montar uma rotina de discipulado intencional. O ponto crucial aqui é estabelecer 3 pilares de forma diária. Primeiro, separar um momento para a leitura da Bíblia em família. Segundo, ter uma prática de oração regular com os filhos. E terceiro, realizar atividades específicas de ensino e conversa. E calma, a gente sabe que a rotina é uma loucura. Isso não precisa virar um bicho de 7 cabeças no cronograma. A grande sacada para quem tem agenda lotada é encaixar isso nos momentos que já existem. Sabe aquela carona da escola? O momento de sentar à mesa no jantar? Use esses espaços naturais. O segredo é ter contato visual. Garantir uns 40 minutinhos de conexão de verdade, sem celular apitando, faz uma diferença absurda. Não precisa de um mega evento, a rotina bem feita ganha o jogo. E falando em viver o dia a dia, chegamos ao quarto ponto, a força do exemplo pessoal. Isso ilustra de forma brilhante o tamanho da nossa responsabilidade. Tem uma frase no material que diz: todo herói nasce do coração de Deus e é treinado para inspirar outros. É bonito de ouvir, né? Mas na prática significa que heróis treinam heróis. Nossas palavras não valem nada se a gente não for o primeiro grande exemplo a ser seguido dentro de casa. Vamos ser super sinceros? Adolescente tem um radar infalível para a hipocrisia. Eles espelham tudo. Não tem como cobrar limite de tela ou inteligência emocional se os adultos da casa perdem a cabeça por qualquer coisa ou jantam grudados no celular. Para ajudar a construir a identidade deles, a gente tem que vestir a camisa dos nossos valores todos os dias. O exemplo falado é bom, mas o exemplo vivido é o que ensina de verdade. Passando para o quinto ponto, vamos falar de comunicação escutativa na adolescência.
Manter a conexão emocional na adolescência pode parecer que a gente está desarmando uma bomba, não é? A chave para não cortar esse laço é a escuta ativa. Muitas vezes, eles não querem um sermão ou uma resposta imediata. Às vezes, o que eles mais precisam é da sua presença ali, em silêncio, sentando do lado, sem criticar a nota ou o quarto bagunçado. Quando a gente ajusta a postura e demonstra amor na simples companhia, as portas se abrem para conversas muito profundas. E para onde tudo isso nos leva? Chegamos ao sexto e último ponto: identidade, propósito e produtividade. Funciona como um efeito dominó incrível. Tudo começa quando a gente ajuda os jovens a descobrirem seus próprios talentos. Descobrindo o que fazem bem, a identidade deles se fortalece, e alguém que tem clareza de quem é, inevitavelmente começa a gerar produtividade nas suas paixões. O resultado final dessa cascata? Autonomia. Eles aprendem a se sustentar e usar seus dons para o mundo. E aqui entra algo que tira um peso enorme das nossas costas. O objetivo nunca foi criar filhos perfeitos. Essa pressão por perfeição só acaba gerando estresse e frustração para todo mundo. O alvo real é nutrir adultos autônomos, que conheçam sua verdadeira essência e estejam preparados para servir a sua geração. É trocar o medo de errar pelo entusiasmo de viver um propósito. Então, para fechar nossa conversa com chave de ouro, fica essa provocação para pensar durante a semana. Que caminho nós estamos ensinando a próxima geração a trilhar? No fim das contas, aquele tempo sem distrações, os limites aplicados com paciência e o nosso exemplo diário e coerente são a herança mais valiosa que podemos deixar. Que esses passos ajudem a clarear as coisas aí na rotina da sua casa. Um abraço gigante e até a nossa próxima análise.